Fala galera, aqui é o Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o review do trio número 1 do Desafio da Mascoteria. Vamos lá? Esse aqui é o modelinho enviado pelo Rafael Nogueira. Obrigado, Rafael, pelo envio do seu modelo, do seu personagem. Esse aqui deve ser um dinossaurinho, né? Aparentemente é um mascote também de uma marca, né? Que o Rafael deve ter feito aí. Não sei se realmente um projeto ou se alguma marca fake, mas tá bem bacana. É um dinossaurinho, um lagarto, alguma coisa da família, né? Algum bichinho aí da família. Tá muito bem apresentável, né? Inclusive até parece a forma que a gente apresenta, costuma fazer aqui nos mascotes. Tá bem bacana. Vou comentar aqui algumas coisas, também poucas coisas, porque já tá bem legal. Na questão de modelagem, na verdade eu vou comentar junto, modelagem e poses, né? Porque a modelagem em si tá bacana, né? Tem uns detalhes legais aí do sapato, por exemplo. A golinha aqui tá bem bacana. Ele é simples, né? Mas tá bem feitinho. O rosto aqui também tá legal, tem as pálpebras que estão encaixando bem nos olhos. Essa modelagem tá bem legal. Mas eu vou comentar aqui algumas coisas de poses que também possam, não sei se resolveria só na pose ou talvez na modelagem também pudesse já ter ajudado, principalmente na questão das mãos aqui. Mas vamos lá. Primeira coisinha que eu identifico aqui, que não tá talvez 100% resolvida, é a intenção da pose da expressão corporal dele, né? Não de fato o que ele está fazendo. Tá claro que ele tentou colocar aqui uma mãozinha dobrada para fora, né? A palma da mão para fora na cintura e a outra mão aqui dando um joia para frente, com um sorrisinho. Isso, ok. Mas o corpo dele não parece muito confortável, né? Não parece, não tá claro se ele está reto, se ele está uma postura totalmente diferente, se ele está curvado para o lado para colocar a mão para frente, não está claro a intenção dele, né? Então, como eu costumo falar, e a minha sugestão seria evitar, na maioria dos casos, fazer poses 100% de frente, né? Sempre tentar rotacionar ou um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro lado, né? Não deixar essa imagem de flat, né? Não só no corpo, mas também no rosto, né? A gente acaba, mesmo que ele esteja curvadinho um pouco para o lado, a gente ainda está vendo as coisas simétricas, né? A gente tem aqui o meio, a gente tem a mesma distância daqui para o olho, a mesma distância daqui, a mesma distância daqui do olho para fora da cabeça tem aqui, então ele acaba ficando simétrico, né? Isso não é muito bacana, né? A gente perde um pouquinho de naturalidade aí, de expressividade no personagem. Não ajuda muito ele de frente. Então a primeira sugestão era, se fosse fazer essa pose, que tá clara, né, a leitura dela, mas para ela ficar melhor apresentável, usar ele um pouquinho de 3/4, né, de leve, assim, pouca coisa já ajudaria. Tá? Agora, mesmo sendo diferente, daria para fazer algumas melhoras, né? Se a gente for analisar aqui as linhas, o ângulo aqui dos eixos do quadril, dos pés, do ombro, né? Tá um pouquinho inclinado, e da cabeça. Então a gente tem alguma coisa próxima disso, né? Um S aqui. E na verdade é bacana isso, né? A gente dá uma estudadinha aí rápida, umas pesquisas de pose. O pessoal costuma
trazer, né, esse movimento, essa linha de ação em S ou em C, enfim, tem diversas situações. Mas nesse caso ele existe, né, essa linha de ação, mas ela não está muito clara, né, ela está muito sutil, né, então costumo dizer, a intenção que você está trazendo para o personagem, né, seja para o character design, para pose ou shader mesmo, de tudo, é deixar isso claro, deixar isso nítido, sem chances ou mínimas chances de confundir a leitura, né, de quem está vendo. Então, se a intenção dele for ficar retinho, então que seja retinho, que fique claro isso, né? Isso ajuda bastante na leitura e deixar a pose bem solucionada. Mas como ele tende aqui a ter essa curvatura de CS, eu acho bacana isso, mas eu deixaria isso um pouquinho mais intenso, né? Talvez colocaria aqui um pouquinho mais para lá, a cintura um pouquinho mais para o outro lado, né? Dando essa intensidade maior aí na pose dele, mesmo sendo uma pose simples. O braço aqui também, né? Eu diria aí que ele não está muito bem apoiado, né? Não está dando a impressão que esse braço está fazendo força aqui na cintura e apoiando, né? Que a cintura está sendo um apoio do braço dele dobrado aqui para fora. Então talvez traria aqui o cotovelo um pouco mais para fora, né? Para ter esse movimento um pouquinho mais nítido. E a mãozinha também um pouquinho entrando mais aqui na blusa dele. Mesmo que entre um pouquinho na malha ou depois tenha uma leve amassadinha aqui na blusa, isso vai deixar a pose um pouquinho mais acentuada, assim, mais melhor definida, tá? Tomaria cuidado talvez aqui também na golinha. Não sei se essa foi a intenção ou se foi alguma deformação na hora de pousar. Mas acho que a intenção era que essa golinha fosse retinha mesmo, né? Talvez tenha distorcido aí na hora de rotacionar. Seria uma camisa polo, né? No caso. Então vamos lá. Vou tentar simular essas melhorias pra gente ver como a gente conseguiria, mesmo considerando essa pose de frente, uma leitura melhor aí dessa situação que o Rafael quis fazer. Rafael, né? Isso. Então, como eu tinha falado aqui na cintura, né? Às vezes jogar um pouquinho ela mais pro lado. E aqui o tronco um pouquinho mais para dentro. Trazer também essa cintura aqui mais pro lado um pouquinho. Acertaria também um pouco essa. Tá fazendo um V aqui, né? Um pouquinho mais retinho aqui essa silhueta. Esse rabo tá bem legal já aqui pra fora. É um problema que eu costumo ver aí em modelos que tem rabo. Às vezes nas poses o rabo não fica muito aparente, aparece só a pontinha. Mas nesse caso aqui o Rafael conseguiu deixar ele visível de uma forma bem bacana, assim. E até aproveitando o movimento aqui do quadril, né, mais intenso, a gente até justifica, né, o rabo tá para esse lado, né. Dá um equilíbrio também pro personagem, né, onde aqui já tem informação demais com a dobra da mão, então o rabo acho que realmente seria o melhor lado para sair aqui de trás do personagem. Então acho que traria um pouquinho dessa forma aqui o quadril pro lado. Tentaria evitar. Aqui acho que foi um problema talvez na hora de pousar, né? Houve um probleminha aqui aqui na clavícula dele, deve ter rotacionado para frente na hora que ele rotacionou o braço aqui para baixo e aí torceu, né? Essa faixa azul que talvez era para ficar mais na parte de cima do braço. Mas assim, normalmente a gente também que trabalha com rigs básicos, né? Não é nada muito avançado e acaba acontecendo isso mesmo. Mas é um cuidado que
pode se ter aí na hora de posar e tentar rotacionar mais do antebraço aqui do que aqui em cima, a parte do ombro, né? Vai evitar essas distorções aí indesejáveis. Aí a gente mantém a pose dele, tá vendo? Com o mesmo design que a gente previu na modelagem, que é essa faixa azul aqui para cima. Como eu havia falado aqui, o cotovelo talvez fosse legal trazer um pouquinho mais para fora, né? E a mãozinha um pouquinho mais para dentro. E essa parte aqui também. Alguma coisa assim. Isso ajudaria. A mão ficou bem gordinha aqui, acho que isso tá bacana. E aqui nessa outra mão, esse joia, que tá legal. Acho que a gente acaba encontrando bastante problema nas mãos fechadas, que é esse vão que apareceu de leve aqui, mas no geral o Rafael conseguiu resolver bem, né? Tem pouco vão entre os dedos. Mas também não sei se foi uma limitação do rig que ele usou, né? Não sei como ele pousou, mas de qualquer forma ele conseguiu fazer uma mãozinha fechada de uma forma legal. E a design dessa mão, acho que é isso mesmo, é meio arredondado, né? Acho que não tem uma forma anatômica muito real, digamos, para a anatomia humana. E eu daria uma dica aqui pro Rafael, o dedão, né? Quando a gente vai fazer esse joia, na maioria das vezes o dedão é mais parrudo, né? Ele é mais gorduchão, assim. Então, por se tratar de um personagem cartoon, acho que nos possibilita fazer esse exagero aqui dele, né? Ainda mais nessa pose de dando um joia. Rotacionar ele um pouquinho aqui para trás. Cuidado também para não ficar muito... Não parecer que inchou a cabeça do dedão, né? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que fica mais intenso o joia, né? Aquele joia mais cartunzinho, mais rechonchudo. Acho que isso ajuda, né? Do que deixar só esse dedão pra cima. E talvez aqui na expressão facial, mesmo estando de frente, né, ele está bem simétrico, né? Os dois sorrisos estão subindo o mesmo tanto pro canto da boca. Então é legal a gente tirar essa simetria de alguma forma, deixar um sorrisinho mais para um lado do que para o outro, às vezes sutil, né? Sutil mesmo já ajuda, não ficar tão quadradão assim o sorriso, fica meio fake, né? Meio boneco. Então essa assimetria da expressão facial dá um pouquinho mais de vida, na minha opinião, pros personagens, né? Os mascotes. Deixa ele um pouquinho menos boneco. Esse dente também está saindo um pouco para fora aqui na silhueta, talvez fosse legal evitar isso. Talvez isso aqui do outro lado esteja um pouquinho melhor encaixado. A parte do olho também é legal variar um pouquinho, porque aqui está muito próximo da íris, não sei se eu não vou conseguir mexer muito, mas é legal explorar, né, essas sobrancelhas aqui, já que ele tem um volume do olho até saindo na silhueta aqui. É legal explorar aí essas assimetrias, né, do rosto, do olhar. Tá vendo? E também às vezes tem uma leve curvatura no rosto, né? Também isso é algo talvez que possa ser feito não num rig básico, que é quem pós os personagens faz, mas
talvez num ajuste de expressão facial, às vezes no ZBrush mesmo. Dá uma leve curvatura nele. Opa, aconteceu aí. Tá vendo? Então, numa pose simples, né, que a gente poderia ter começado já um pouquinho mais viradinha, a gente ainda assim consegue trazer umas outras melhorias. Aqui no caso ele teria que ser preenchido, né, que o Liquify aqui não permitiu, mas acho que isso a gente pode considerar que a gente tem uma pose um pouquinho melhor apresentada, né? Tem alguns detalhes aí do quadril, das dedão ali das mãos, o cotovelo da mão que está na cintura e a expressão ali do rosto, né? Mais assimétrica. Isso deixa ele um pouquinho mais natural, né? Mais orgânico, mais solto. Parece que ele tem algo mais independente, né, dele, não é um bonecão. Talvez até ali no quadril ali foi um pouquinho demais de um lado do que de outro. Talvez só teria que equilibrar aqui para uma perna não ficar muito mais grossa que a outra. Acho que aqui já tá bom. Certo. Já tá bem bacana esse personagem, bem legal mesmo. Agora na questão de acabamento, direção de arte, as cores acho que estão bacanas, não tem nada muito estunado, nada muito vivo. Na questão de saturação, né, mas a gente tem aqui alguns estouros de branco, de intensidade de luz talvez, né, então aqui a gente consegue ver na parte da calça, toda essa lateral aqui está uma luz muito forte vindo da esquerda ali de trás, né, aqui a gente também percebe esse estouro, aqui na mão, toda essa parte aqui da esquerda a gente tá vendo algo muito forte, né? Aqui também a gente consegue perceber. Então assim, até fiz um outro comentário no outro vídeo, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essas luzes, né? Começar a trabalhar com elas desligadas, talvez ligando uma por uma e vendo o quanto de densidade ela está tendo de interferência no modelo, e também o que a gente quer ressaltar, né, desse personagem. Mas na maioria dos casos a luz vem, dos nossos casos, né, a luz vem de cima, né, não aqui, mas mais para cima, mas só para vocês entenderem aqui a direção, vem de cima e vem de um lado, né, nunca vem de frente aqui assim, chapado, sempre vem de um lado ou de outro, ou daqui, né, fazendo a principal, né, a key light, fazendo com que exista uma sombra, né, também sinto um pouco de falta de sombra nesse acabamento, nessa finalização dele, então fazendo uma sombra ou para cá, nesse sentido, ou para lá, tá? Depende da pose também, tá? Porque acho que a sombra aqui complementa o peso do personagem que a gente está vendo aqui. Nesse caso, vamos ver se eu consigo simular aí alguma sombra fake. Tem alguma coisa aqui assim. Vou colocar aqui para baixo essa sombra. Aqui não vai casar também 100% porque depende da iluminação aqui do personagem, mas acho que vai dar para entender o que eu estou falando. Então, alguma coisa aqui assim. A gente pode fazer essa sombra aparecer pro lado de cá. E aqui também, né?
A gente pode dar uma borradinha dela de leve. Vamos dar um motion blur primeiro. Blur, 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 motion blur. Escorrida nesse sentido. Talvez agora sim um blurzinho só para não ficar muito marcada. Diminuir a capacidade dela. Fazer ela perder força um pouquinho lá atrás. Algo desse tipo. Então acho que uma sombrinha aí é bem-vinda nesse personagem. Não sei, talvez desse lado ou do outro lado. Depende da luz, né? Que no personagem todo tem mais luz desse lado. Talvez a sombra fizesse mais sentido para esse lado de cá. Mas aí mudaria um pouquinho a iluminação aí da cena dele. A gente percebe pelo reflexo, né? Talvez tenha uma luz forte aqui vindo do lado de cá, né? E tem uma luz bem forte que eu acho que é o que está queimando essas aqui vindo lá de trás. Ela vem lá de trás queimando toda essa parte aqui, né? Então a sombra, se fosse considerar essa iluminação dele, a sombra faria mais sentido vir para cá. Mas aí teria que talvez equilibrar melhor as intensidades das luzes. Trabalhar com uma mais forte, talvez aqui a da frente e a de trás não tão forte, para não queimar, né? Só dar um recorte de leve, a ring light, a fill light. Mas é isso, a sombrinha eu acho que seria bem-vinda aí, mesmo que fraquinha, mas ela dá um complemento melhor, uma leitura melhor para a iluminação aí do personagem. Deixa eu até apagar aqui essa parte. Fazer aqui. E que mais? A parte aqui já comentei, né, da golinha. E talvez a língua, né? A língua na questão de shader parece estar muito reflexiva, né? A gente consegue ver um reflexo muito forte aí dessa luz aqui, que essa do olho talvez seja a mesma, né? Muito quadrada. Talvez a língua pudesse ser um pouquinho mais fosca, mais orgânica, para não parecer meio porcelana, meio vidraçada. E é isso, galera. O Rafael tá de parabéns aí, viu, Rafael? Pelo esse modelo, tá bem bacana, mas pouquinhos ajustes aqui que a gente faz, ele poderia ficar ainda melhor, tá? Espero que tenha ajudado você e também os outros que assistiram aí o vídeo, e sirva aí de dicas aí para os próximos projetos de vocês, beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Falou! Bem, esse aqui é o modelo enviado pelo Pablo Lima, tá? É uma menininha aqui provavelmente vinculada a essa marca aqui, Vizinhos, que eu não sei se é uma marca real ou fictícia, mas tá bem bacana. A gente percebe que existe uma identidade visual, tanto no logo, né, aqui deles, quanto na menininha, né? A gente tem as cores presentes aí em ambas peças, e também posso dizer que ele seguiu aqui este concept, que se não me engano foi criado por ele mesmo, que veio junto com o material, essa menininha. Então parabéns aí, Pablo, pelo envio do seu modelo e pelo nível de 3D que você já está fazendo, tá? Tá no caminho bem bacana. Agora vamos lá para o nosso review. Analisando aqui a grosso modo, a primeira impressão que a gente pode dizer aqui é que ela está seguindo o concept, né? A gente consegue perceber que é a mesma menininha pelas proporções, isso tá claro,
não só pelas cores, né, mas pelas as formas principais aqui, o estilo do cabelo. Mas eu poderia dizer que talvez esteja um pouquinho fora da escala, né, em relação de cabeça, corpo e os membros, né. Se a gente for fazer uma linha aqui para delimitar aqui tamanho de cabeça, o tronco e os pés, né? A gente vê que a menininha do concept, ela a cabeça é maior em relação ao corpo, né? O corpo é menor, mais baixo no caso, mas também mais largo. Então essa seria a primeira avaliação que eu faria aí na questão da modelagem, né? Então, também não sei, né, se foi a intenção do Pablo ser 100% fiel às proporções do concept, mas normalmente quando a gente cria aqui um concept a gente já avalia as proporções na etapa 2D e quando passa para 3D a gente tende a respeitar, porque isso foi aprovado, né, em algum momento com um cliente, esse concept com essas proporções. Então se a gente acaba apresentando um 3D com essas proporções diferentes, pode causar um conflito, né? Não que esteja ruim, pode até estar bom também, né? Mas a proposta era que ela fosse mais baixinha, mais cabeçuda, enfim. Segue aí uma lógica de produção. Mas vamos lá. De modelagem, além da proporção, eu diria também que algumas formas de anatomia dos braços poderiam ser um pouco mais simplificadas, um pouco mais cartoon, né? A gente tem aqui no concept formas mais simples, né? Mais simplificado. A gente não tem anatomia de antebraço, de punho, dos músculos, né? Que aqui a gente consegue ver um pouquinho que o Pablo talvez tenha tentado fazer. O antebraço um pouco mais gordinho, a gente tem os dedos, a mão, né, com um pouquinho da anatomia mais real, né? O punho aqui um pouquinho mais fino do que o antebraço. A gente tem um bíceps, né, aqui que é mais larguinho também e ele afina. Isso remete, né, a uma anatomia mais humana, e não é o que a gente talvez interpretaria do concept, né? São as formas mais sinuosas, o que já no caso das pernas o Pablo respeitou isso, né? A gente não tem, por exemplo, informações de panturrilha, de coxa, de joelho, né? E acho que é exatamente o que estava presente aqui no concept. Então comentaria sobre essas anatomias dos membros, mais dos braços, né? E acho que só. De modelagem do restante está bem bacana. Os shortinhos aqui tá seguindo bem aí o estilo, né? Da manguinha aqui, a barrinha dobrada, as manguinhas da camiseta também, a boquinha, o narizinho mais pontudinho, né? As orelhas, tá bem legal. O que eu sinto falta um pouco, talvez, dos cílios. Cílios não. Das pálpebras. A gente vê que o olho tá encaixado direto na mecha aqui do rosto. Então se ele tivesse uma leve pálpebrazinha, onde encaixasse esse olho, né? Vou tentar simular aqui numa vista lateral. Então aqui deveria a bochecha, ele poderia ter uma leve pálpebra, entraria aqui e aqui viria o olho, a íris aqui. Então isso aqui ajuda bastante no contato aí do encaixe do olho com a cabeça, com o rosto, tá? Mas também é um detalhe, acho que isso não mudaria a questão do design, é mais uma questão de acabamento que a gente costuma usar por aqui, né? Quase sempre aí usa as pálpebras para o encaixe dos olhos, tá? Mas vamos lá, tentar aqui fazer alguns ajustes rápidos com o Liquify para a gente ver o que poderia melhorar aí na questão dessas partes de anatomia que eu comentei, como, né, poderia ter uma nova solução.
Então a gente vê aqui com o antebraço. Tudo bem que aqui tem um efeito, talvez que o ilustrador, no caso o Pablo, quis dar de profundidade, né? Onde a parte da frente aqui ela é maior do que a parte de trás ali. Mas talvez seja bacana a gente trazer um pouco disso também para o 3D. Não na mesma intensidade, mas na questão da anatomia. Pode dizer que os dedos ali da referência são bem grossinhos, né? Bem gordinhos. Podem ser mais parrudinhos também. E o dedão mais virado para trás, até para ter um movimento melhor, né? Dessa abertura da mão. Vamos ver. Fazer um Frankenstein aqui, um puxa estica, talvez dê pra gente exemplificar aqui uma nova solução aqui pro modelo do Pablo. Tá. E aqui também tentar, né, fazer esse aumento de espessura do braço, onde aqui perto do ombro é de uma espessura e quanto mais próximo da mão ele é um pouquinho mais grosso, né? Pode ser sutil isso também. Uma coisa legal é os cotovelos mais largos também, né? Essa dobra não muito quinada, o que eu percebo ali no conceito do Pablo. Então alguma coisa deste tipo das mãos, tá? As pernas, eu acho que está seguindo bem aí o estilo de modelagem, né? Talvez puxaria um pouquinho alguma coisa aqui só para ter um pouquinho mais de pisada no chão, né? Não ficar tão arredondado. Nada muito reto. Mas acho que isso aqui já ajudaria, tá? Alguma coisa assim. Então, a gente comparar aqui, ó, o Pablo, a gente consegue trazer para o 3D um pouquinho mais da anatomia que a gente tem no concept, né? Ainda assim, eu considero que esteja um pouco mais magrinho, né? Um pouco menor aqui as proporções, mas a gente pode mexer isso no final. Mas primeiro acertando essas formas aí do braço, né? Da anatomia. Baixaria também aqui, que já estou entrando um pouquinho nas poses, né? Mas depois eu reforço essa questão das poses, só para deixar o braço um pouquinho mais reto. Eu acho que ajuda. Que mais? Acho que de modelagem seria isso. Acho que o que mais me incomoda aqui é a parte das mãos mesmo, dos braços. Agora na parte da pose, eu vou recortar aqui e colar. Acho que vai ficar mais fácil pra gente mostrar. Mas vamos lá, a cabeça dela diria que é um pouquinho mais inclinada. Deixa eu só passar um brush amarelo aqui para ajudar nessa montagem. A gente percebe também que a menininha aqui no concept tem uma curvatura, né? Uma intenção de movimento maior que mais presente. Então a gente pode tentar trazer isso para este modelo também. Cadê? Vamos começar aqui separando as partes dele, que acho que vai ficar mais fácil até pra gente prever essas proporções, tá? Então, só lembrando que
A intenção não é ficar bom, né, mas sim testar de uma forma prática e rápida antes de fazer de fato no 3D, né? São métodos que a gente usa aqui e que tem funcionado pra gente, né? Esses recorte e cola é uma forma mais fácil de passar um feedback pro pessoal da produção. Nesse caso a gente está mexendo bastante, mas nos nossos projetos do dia a dia aqui acaba não acontece tantas mudanças assim, né? Beleza, vamos lá. Então vamos começar aqui pela parte dos pés. Eu ia dizer aqui que ele é um pouquinho mais largo, mais baixinho. Aqui os shortinhos dela também, um pouquinho mais largo, mais baixo. Vou pegar aqui a parte da tórax dela. Também acho que vai acabar diminuindo bem aqui, alargando um pouco. Os braços. Acho que é melhor ir por aqui. Apagar um pouquinho essa parte para ajudar aqui na montagem. E este braço também viria para cá e poderia ser um pouquinho mais inclinado aqui, né? Até um pouquinho maior aqui, mas também não sei se tanto quanto no 2D, porque aqui é uma perspectiva não muito real, né? Quando a gente está falando de 3D, a gente precisa respeitar um pouco o mundo dele que simula proporções e profundidade mais reais, né? A perspectiva mais real. Deixa eu apagar aqui essa parte. Queria que é um belo do Frankenstein, hein? Acho que isso aqui a gente pode dizer que tá um pouquinho mais... um pouquinho mais próximo aí da pose do concept, né? Agora a questão de proporções, deixa eu juntar tudo isso. Vai ficar mais fácil de a gente tentar editar. Vou aqui de novo pro Liquify. E vamos lá de novo fazer algumas mudancinhas. Então, até voltando um pouco na modelagem, né? A gente poderia sugerir pro Pablo tentar deixar esses braços um pouquinho mais gordinhos. Consequentemente também as mangas vão acabar ficando um pouquinho mais gordinhas, né? Os pés aqui, os pés acho que já estão ok. Vou tentar trazer esse quadrinho um pouquinho mais pra frente. Mas Pablo, vou te dizer uma coisa, assim, talvez você tenha enfrentado também esse problema, mas é um problema que a gente também enfrenta aqui quando a gente vai fazer poses de personagens com bracinhos ou curtos demais, ou longos demais, ou grossos demais, né?
vai fazer essa pose de mãos na cintura. Realmente é uma parte que a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Dependendo da anatomia do personagem. Nunca assim, mas vai ser difícil ficar igual ao concept, né, 2D, porque no 2D o ilustrador acaba solucionando de uma forma diferente. E no 3D isso tem que ser funcional, né? No 3D ele precisa ter as torções mesmo do braço, ele é um pouco mais limitado, digamos. Mas aí nosso desafio é achar a melhor solução dentro dessas limitações, né? Aqui no braço acho que alguma coisa por aqui mesmo. Talvez um pouquinho mais curvo e dobrar um pouquinho as pontas. Talvez dê um pouquinho mais de tensão no movimento aqui da mão dela abertinha. A boca não dá pra mexer muito, até porque aqui tá aberta e aqui tá fechadinha, né? Mas eu também sugeriria de fazer um sorriso não muito simétrico, né? Colocar ele mais para um ladinho do que para outro. Subir talvez um pouquinho mais este. Fica menos cara de boneco quando a gente tira essa simetria, que eu costumo dizer por aqui. Então, deixa eu dar uma pintadinha aqui para ficar melhor de perceber as coisas. Luzinho. Aqui, pescoço. Deixa eu pintar também aqui essa parte para não atrapalhar. Então, galera e Pablo, essas aqui seriam minhas sugestões aqui na parte de modelagem e pose, tá? Este é o original e este é o novo. Então, basicamente foram proporções aí de corpo, onde ela estava talvez mais velha, né? Podemos dizer, se fazer uma comparação com idades, poderia dizer que o concept aqui do Pablo seria uma menininha mais nova, né, mais criancinha, e o 3D poderia ser uma versão dela mais velha, né, alguns anos mais velha. Mas a gente está considerando aqui que foi uma tradução do concept, então a gente mexeria um pouco nas proporções dela, de corpo, cabeça, e essas dicas de modelagem das mãos, né. Isso acho que ajudaria aí a ter uma apresentação um pouquinho melhor. Até o ombro que acho que foi um pouquinho demais para trás, mas acho que é devido aos recortes, nada que impeça aí a gente entender alguns pontos que poderiam ser melhorados. Aqui no rosto a gente poderia também fazer, né, esses cílios, até por ser menininha, uns gominhos aqui, acho que ia ajudar, que ficou legal isso no concept dele. Trazer esses gominhos aqui, acho que ia dar uma gracinha. De acabamento, de render, eu diria o seguinte: os olhos, né, a gente percebeu, não sei se foi na pós ou se foi um reflexo do 3D mesmo, ele trabalhou aqui um reflexo dos olhos, mas está um azul que me incomoda um pouco, esse reflexo do azul. Até porque ele não está num cenário azul, não está num cenário amarelo, né? Mas para não ter problema, seria legal trabalhar nos reflexos mais neutros, né? Mais pro cinza ou mais próximo no caminho do branco ali. Nunca o branco 100%, tá? Mas usando as cores branco assim e cinza claro, acaba sendo mais neutro. E menos chance de causar alguma estranheza. Mas eu vou tentar aqui também simular de forma rápida estes olhos, como poderia ter uma
apresentaçãozinha um pouco melhor. A parte das cores, acho que tá legal já, né? A gente já consegue perceber que a parte de cima que é mais escura e a parte de baixo mais clara. Isso é legal quando a luz está vindo de cima. A gente também já consegue ver que existe um pontinho aqui de especular, de reflexo, e a luz está de cima. Então, ok, está coerente com a luz. Agora na parte de reflexo, eu indicaria fazer talvez a bolinha mais dentro aqui da linha das cores, né, da íris dela. Acho que causa uma impressão melhor do que aqui. Mesmo tendo sendo feito em 3D, às vezes, se não conseguir no 3D fazer com que o especular fique no lugar certo, é legal que faça na pós mesmo, né? Dessa forma, assim, pintando, colocando alguma opacidade, ele vai deixar ele um pouquinho mais agradável de ver, né? E o reflexo, se você quiser, talvez possa fazer algo próximo até do que você fez no concept, né? Algum facho aqui de luz. Deixa eu tentar fazer algum fake aqui. Será que vai dar certo isso? Vou usar a borrachinha aqui mais fraca. Uma coisa assim. Na verdade, o tom azulado também é usado, mas tem que usar talvez ele com uma saturação menor, né? Que nem aqui no conceito tá um azulzinho mais tranquilo. Acho que dá pra usar aqui. O que tava me incomodando talvez fosse esse azul mais arroxeado, muito forte, né? Mas eu acho que nessa linha aqui ele ficaria um pouco mais neutro, e a chance de incomodar acho que é menor, indo pra essa linha mais neutra. Não estou feliz com esse reflexo do olho, mas eu acho que ainda assim ele funciona um pouquinho melhor do que o azul que estava anteriormente. Mas às vezes com o HDR que você tem já no estúdio, ele talvez isso aqui fique melhor já. Acho que estava muito forte. Mais para simular o horizonte talvez, né? Mas enfim. É um detalhezinho de acabamento aí que eu diria pro Pablo se atentar aí nos próximos projetos dele. E a sombra também, acho que tendo esse estúdiozinho aqui que ele fez, mas eu sinto um pouquinho de falta de sombra no chão, mesmo que sutil. Eu vou tentar aqui também fazer de uma forma meio grotesca, rápida, mas talvez funcione, só para mostrar. O que seriam os pés? O bracinho e a cabeça. Bem porco, mas eu acho que funciona. Tá. Vou colocar o multiply aqui. Vou colocar pro lado de cá. A gente dá um motion blur radial, não. Motion blur na direção da sombra, talvez. E uma borradinha de leve. Vou ficar marcado em algumas partes. Um pouquinho de opacidade aqui. E uma máscara. Não ficar muito forte. Tá? E a máscara também aqui no personagem. Mas pessoal, isso tudo dá pra tirar direto 3D, tá? Se a gente configurar direitinho as luzes e os passes, a gente consegue tirar isso direto 3D. Na hora da composição
ela já está lá bonitinha, a sombra real mesmo do personagem. No nosso canal, inclusive, tem um vídeo onde a gente mostra todos os render elements que a gente usa e qual deles a gente tira a sombra, né? E também tem um outro vídeo que mostra como aplicar essa sombra da melhor forma. Dá uma olhadinha no canal aí na playlist de dicas tutoriais que vocês vão achar. São 2 vídeos, acho que vocês conseguem ver direitinho como funciona, como a gente faz aqui, né? Mas vamos lá, Pablo. Cara, eu acho que é isso, né? Meus principais comentários em relação à sua menininha aqui, essa personagem, seriam estes: proporção, pose e alguns detalhes de modelagem. E esses pequenos toques de acabamento. Acho que você teria um upgrade legal aí na sua personagem. Vou colocar aqui do lado. São poucos ajustes. Eu acho assim, se você conseguiu fazer, né, chegou nesse resultado, acho que é mais uma direção dessa linha que eu fiz agora. Você conseguiria tranquilamente, acho que chegar, né, nesse resultado, né? Acho que não acho que se você teria problemas técnicos aí de fazer isso. Mas eu espero que esse nosso feedback, o review aqui do seu personagem te ajude e ajude a galera também que está assistindo aí. Se vocês curtiram aí, dá um like, compartilha com os amigos. E é isso aí. Espero que os próximos projetos vocês consigam aplicar algo que eu falei nesse vídeo. Beleza, galera? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Fala, galera. Bem, esse aqui é o modelo enviado pelo Gustavo Ramos. Obrigado aí, Gustavo, pelo envio do seu modelo. Ele se baseou no concept do Guilherme Freitas, o Gui, que por coincidência trabalhou com a gente durante um tempo. O Gui é um cara 10, ilustrador prático, versátil, tem um traço muito flexível, né? E uma pintura muito rápida. Ele pinta, dá uns volumes de uma forma muito prática e rápida. Vou até mostrar aqui para vocês. Esse é o concept do Gui. E o Gustavo escolheu esse concept para fazer o modelo. No caso, esse que ele enviou pra gente. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui com uma análise rápida. Vou até usar aqui o modelo, o concept, aproveitando que está fácil. Vai ficar fácil pra gente, mais fácil para a gente fazer essa análise do modelo do Gustavo. Vou só pintar aqui de azul para ajudar aqui não atrapalhar aqui na avaliação, já que não tem esse cachorro, o lobo, no modelo do Gustavo, que a gente vai comentar em cima. Beleza. Bom, a primeira avaliação que a gente vai fazer aqui é em relação ao propósito, né? No caso, tá claro aqui que ele quis traduzir este concept para 3D, e o que a gente costuma avaliar de cara é se esse modelo 3D tá com a mesma sensação que a gente tem quando olha para o 2D, né? Se é o mesmo cara, se é o mesmo personagem de uma nova linguagem 3D, no caso. Tudo bem, aqui até o Gui dá uns volumes, né, simulando aí o modelo 3D, mas aqui de fato é a modelagem 3D, né, onde a gente tem essa mesh por inteira. Ela existe de todos os ângulos, né? Então, assim, é o mesmo cara, é o mesmo personagem. Não sei se Guilherme é o nome desse personagem, mas a gente consegue sentir que é o mesmo personagem tanto no concept quanto aqui no 3D. Tá? Até já falando de proporções, ele está muito bem dividido aí
A gente tem aí uma boa divisão aí de proporções em relação do 3D pro 2D original, o concept aqui. Então, parabéns aí, Gustavo, pela essa primeira blocagem, né? Que a gente chama aqui da blocagem é quando a gente começa a acertar aí as proporções do corpo. E posso dizer aí que tá bem dentro. E tá com o mesmo carisma, né, desse personagem original aqui, o mesmo sorrisão, o olho, né, a feição dele, a expressão facial. Agora falando de modelagem, vamos focar aqui no modelo dele. Aparentemente também ele tem tá com uma modelagem bem equilibrada. A gente consegue entender todas as partes do corpo, né? A intenção que ele teve aí nos amassados da calça, né? No formato aqui da camiseta, mangas, alguns repuxos, alguns movimentos. A gente consegue ter uma leitura legal de tudo que está modelado, né? Principalmente aqui no rosto. É bem bacana aqui essa forma que a gente consegue identificar esses volumes aqui, né? Por ser 3D, a gente depende da iluminação, né, para conseguir ter essa leitura. Mas tá claro esses formatos. Agora, comentários sobre o que a gente acha que poderia ser melhor. Algumas coisinhas, não sei se foi algum bugzinho, algum erro, mas tem uma bundinha, digamos, né, um vinco aqui na ponta do nariz, não sei se foi proposital, mas sei que causou um pouco de estranheza aqui nessa região do nariz. Cabelo. O cabelo, ele é um cabelo, a gente chama de cabelo modelado, né? Existe o hair, que a gente quando usa os fios soltos, que no nosso caso a gente usa o Ornatrix. Esse aqui seria o cabelo modelado. Tá bacana também, ele tá seguindo aí o design aí do concept original, mas senti um pouco de falta de deixar um pouquinho mais definido o shape desse cabelo. Um pouquinho mais aqui em cima acho que tá até ok, mas acho que essa parte aqui do topete poderia sair um pouquinho mais, né, que é uma coisa que sobressai aqui no concept, né? A gente consegue ter esse topetão dele aqui, essa ponta para fora, né? Isso acho que talvez faltou um pouquinho. E desse lado a gente tem, né, algumas informações de uns vincos, né, de umas mechas separadas. E aqui talvez faltou deixar um pouquinho mais definido essa mesh. Não sei nem se dividir, mas ou dar um formato para ela, né? Pra gente talvez conseguir enxergar aqui esse vinco que até existe, mas deixar um pouco mais claro, né? Que ele tem um volume aqui para frente e depois ele vai para trás. Isso ajuda bastante na leitura desses cabelos modelados, né? Tipo, como se fosse uma bananona aqui. A gente teria esse formato induzindo aí a um penteado desse personagem. Um outro detalhe aqui que a gente também acha que poderia ter uma melhora considerável é nessa parte dos dedos. Pelo que a gente viu aqui, o Guilherme ele quis dar esse aspecto para os dedos mais achatados, né? Então se a gente reparar todas as pontas dos dedos tem esse formato mais retangular, né? Todos eles. Aqui a gente também consegue perceber. Todos eles têm esse formato retangular. E isso a gente considera um estilo que ele quis dar pro personagem, né? E aí o Gustavo aqui na hora de traduzir, alguns ele traduziu dessa forma, mas alguns outros ficaram com um formato diferente, né? Ficou mais arredondado, esse ficou mais quadrado, esse ficou com trapézio. E isso não deixa tão nítida essa intenção do concept, né? A gente melhoraria aí nessa parte. Eu vou até aqui
Vou até simular aqui no Liquify. A gente costuma usar bastante essa ferramenta para fazer essas avaliações até internamente. Até internamente para fazer testes de uma forma mais rápida. Então, eu poderia dizer que os dedos teriam um formato um pouquinho mais achatadinhos, né? Alguma coisa assim. Este aqui também, este também, um pouquinho mais largo talvez. Lembrando que essas alterações aqui de Liquify, a intenção não é ficar perfeitinho, né? É mais para a gente sentir, fazer os testes do que funciona e não funciona, para depois ir para o 3D e fazer os devidos ajustes, né? Então é mais para a gente ter essa sensação do quanto a gente tem que ajustar, do quanto tem que deixar achatado nesse caso, para a gente ter essa percepção do dedo mais achatadinho, seguindo o concept. O dedo parece ser mais flat, né? Parece ser bem... Este aqui também... Não estou conseguindo entender direito esse ângulo aqui, mas... Talvez alguns shapes aqui também da mão pudessem ajudar. Aqui. Dar uma valorizada na silhueta aqui da mão também, né? Das formas. A almofadinha da mão. Eu acho que aqui já dá pra entender um pouquinho do que eu estou tentando mostrar. Tá? Então se a gente for fazer um antes e depois aqui, a gente consegue ver esses formatos do dedo um pouco mais nítidos, né? Acho que assim, uma grande falha nas modelagens, não falhas, mas o que talvez elas poderiam ter uma apresentação melhor, né? Uma leitura melhor, de definir de fato o formato o design do modelo. Quando a gente fica indefinido, a gente não sabe se os dedos são achatados ou eles são compridos redondos. Isso causa uma certa estranheza. Então quando a gente define, a gente tem que deixar nítido, deixar claro, né, qual foi a intenção do modelador para de fato criar essa identidade do personagem. Tá? Então acho que assim, esse seria acho que talvez o principal, né, o mais crítico aí na questão de modelagem. Tá? No mais, acho que está bem bacana. Acho que no tênis também. A gente percebe que o tênis seria um modelo quase All-Star, né? Não sei se poderia dizer que é All-Star, mas é aquele modelo onde a gente tem essa parte emborrachada na frente, né, branca. Vamos dizer que a gente consegue entender que é o mesmo estilo de sapato, mas na questão de modelagem também eu acho que ele tá perdendo um pouco, né, de graça, assim, de identidade de modelagem do que a gente tem aqui, né? A gente consegue ver aqui que o tênis é mais cartoon, ele é mais magrinho aqui no peito do pé e dá uma boa exagerada aqui na ponta, né? Podemos falar até que é aquele estilo meio palhaço, né? Onde a ponta dele é bem alta, bem mais larga do que a parte de trás. E aqui a gente tem um modelo de um tênis mais comum, né? Mais tradicional. Não tem essa estilização aqui que o Gui deu. Isso acho que é o que enriquece e deixa os modelos mais atrativos. Então também a gente consegue fazer aqui uma simulação rápida para ver como poderia melhorar essa parte de modelagem do tênis. Então acho que alguma coisa neste caminho aqui ajudaria. Tá?
São coisas bem simples até, né? Mas que a gente consegue dar uma personalidade maior pro modelo, tá vendo? Acho que as mãos, o tênis... vamos aproveitar e fazer o cabelo aqui pra ver como ficaria. O cabelo tivesse um pouquinho mais puxado. Eu acho que daria uma leitura, um movimento melhor no cabelo dele. Certo. A gente tira aqui a boca dele, não sei se também se esse Vzinho a gente teria que amenizar. Sobrancelhas, acho que ok, tá seguindo. Me parece algum defeito aqui de modelagem, tá, Gustavo? Essa região aqui, não sei se é a mesh, mas ele tá criando algum vinco aqui que talvez poderíamos evitar no próximo modelo. Vou tentar dar uma tapeada aqui. E acho que isso. Tomar cuidado também um pouquinho nessa região aqui. Com a iluminação a gente consegue perceber também alguns leves amassadinhos, né? Aqui. Não sei se é a virada aqui do queixo, mas ele parece que desencontra, né, com isso aqui. Tá gerando algum defeitinho aqui. Mas sem a mesh também é difícil a gente saber de fato o que está acontecendo, até porque a iluminação influencia bastante. Mas estou apontando aqui os principais pontos que a gente poderia ganhar aí nessa parte da modelagem. Então vamos fazer uma comparação aqui. As mãos ali a gente conseguiu definir um pouquinho melhor os dedos. A parte do cabelo e os defeitinhos ali no nariz e na testa. E aqui no tênis um formato mais cartoon, né? Mais exagerado, certo? Agora quanto à pose, a pose eu acho que também está bem traduzida, né, grosso modo, está com a mesma postura, mas o que me incomoda um pouquinho é a parte da cabeça, o fato de ele estar muito de frente, né? A gente não consegue ter a profundidade da cabeça que a gente tem aqui. Opa, a gente não tem essa profundidade aqui da cabeça. Tá, isso é bacana. Não, mesmo que ele queira, mesmo que ele, Gustavo, quis mudar a pose um pouco, não sei, mas aparentemente ele quis traduzir de fato ela, mas se quisesse uma nova pose, ainda assim eu aconselharia não evitar essas poses muito de frente, né? A gente vê algo meio simétrico, a gente vê o mesmo tanto de orelha aqui, a gente vê aqui, mesmo que seja um pouquinho, a gente costuma fazer a cabeça levemente inclinada, né? Um pouquinho de ângulo para um lado ou para o outro, dependendo da pose. Nesse caso seria mais vantagem a gente ter essa perspectiva aqui de leve, né? Que é a mesma ali que tem no concept. Essa acredito que seria a posição ideal aí da cabeça. Isso acho que ajudaria bastante aí na pose. Sinto também um pouquinho de falta de espaço, né, aqui entre as pernas, e talvez jogar o quadril um pouquinho para frente, né? Aqui a gente vê que ele tem uma intenção mais forte para frente, né? As pernas parecem mais esticadas. Ele tá impulsionando o corpo aqui um pouquinho mais para frente, né? E aqui ele tá um pouquinho mais, vamos falar, ele tá parado com os braços abertos, não tá dando nenhuma intenção, não tá intensificando tanto as coisas. Então talvez se ele colocasse um pouquinho para frente, esticasse um pouquinho mais as pernas, ele conseguia um pouquinho mais de intensidade na pose, né?
A direção, aqui ele até tá um pouquinho caído porque o corpo tá mais pra frente, né? Mas se a gente fosse considerar em melhorar essa pose, eu indicaria até inverter um pouquinho aqui a direção dos ombros aqui, pra gente ter uma leitura, no caso, uma linha de ação mais curva, né? Com mais ação, de fato. Eu vou tentar aqui também simular alguma coisa que possa ajudar. Vamos ver. Se a gente abaixasse um pouquinho este ombro, a gente teria o ombro um pouquinho mais caído para esse lado direito nosso, que talvez justificaria essa curvatura dele um pouco mais para trás do que do Concept. Aqui talvez a gente pudesse botar o quadril um pouquinho mais para frente, dando um pouquinho mais de ângulo na direção das pernas. E eu vou mexer um pouquinho na silhueta aqui também, que acho que tá no mesmo assunto aí da pose. Deixaria o acúmulo de calça um pouco mais para baixo, né, para dar um pouco mais de naturalidade. Que nem essa silhueta mais para fora aqui da calça, talvez se fosse mais legal tá um pouco mais para baixo, onde a barra fosse mais larga, e conforme vai subindo ele vai perdendo a silhueta, né, vai ficando um pouquinho mais fino. Uma espécie de pirâmide, não sei se eu posso fazer essa comparação, mas eu acho que visualmente aqui vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. A parte do braço, não sei também se a gente poderia falar um pouco de modelagem, mas também de pose. Deixar mais nítido aqui o que é cotovelo, né, o que é braço, o que é o antebraço e o que é braço. Isso vai dar uma leitura também um pouco melhor na silhueta da pose e automaticamente vai ajudar também no design do personagem. Talvez esteja um pouquinho magro aqui na parte do braço dele. Vamos ver. E esse cotovelo aqui talvez esteja um pouco para fora. Possa um pouquinho mais para dentro e dar uma engrossadinha de leve aqui no antebraço dele, para ficar um pouquinho mais equilibrado. Vamos ver. Coisinhas sutis aqui, a gente já consegue ter uma melhoria. Não sei se foi muito aqui, talvez a parte do quadril. A gente talvez a gente consegue perceber ele um pouco mais confortável, né, com a pose que ele está fazendo. E uma coisa que eu acho que falta aqui também, que ajuda bastante na pose, é esse vão entre as pernas aqui. A gente percebe aqui na referência, a gente tem esse espaço aqui todo, né, que dá uma leitura bem nítida aí do design da calça, né? A gente percebe que é uma calça mais skinny também, mais justinha. E aqui ele quase não tem espaço, né? Tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Isso acho que talvez atrapalhe em dois pontos, né? Um na modelagem, né? Na tradução. A gente parece que esse modelo aqui 3D do Gustavo está com a calça um pouco mais folgada do que deveria, se ele tiver a intenção de traduzir de fato esse concept como ele é. E também na pose, né? A silhueta dele, a gente, se fosse transformar ela em preto e branco, não ia ter uma leitura tão clara do que está acontecendo aqui. Então minha sugestão aqui é que a gente afine um pouquinho as pernas. Eu vou tentar simular aqui com o brush mesmo.
Isso vai ajudar tanto na modelagem quanto na pose, né? Na intenção das pernas dele. Então vamos separar aqui um pouquinho. E este aqui. Então, aqui acho que tá legal. E afinando, quanto mais pra cima, mais justinho, né? Aí a gente vai conseguir ter a sensação do Conce um pouquinho mais, uma calça mais skinny, né? Mais justinha. Vamos ver. E normalmente onde a gente quer parecer que a calça está mais justa, a gente tem menos informações de dobras, né? A gente não faz tanto amassado onde não é tão justo, no caso na parte de baixo lá na parte de baixo da barra da calça. Acho que dá para exemplificar bem, né? Então, aqui acho que comparando o antes e depois, o original e o atual, dá para perceber essas pequenas melhorias. Ai caramba. Aí. Então basicamente a gente mexeu um pouquinho na modelagem das mãos ali, né, no formato do cabelo, um pouquinho aí na intenção dos ombros e do quadril, a modelagem do tênis também, e a calça um pouquinho mais justa, né, com esse vão maior aí entre uma perna e a outra. A gente consegue ter uma leitura um pouquinho mais clara, né? Na questão de direção de arte, eu acho que ele seguiu bem, inclusive o fundo, tá? Ele tentou manter o mesmo tom. A calça, eu acho que a camisa talvez não esteja num tom muito favorável. Por dois motivos, eu acho. Porque a gente percebe que é mais amarelada aqui, né? A camisa do Gui, mais para um tom. Não é gelo, é amarelado, um begezinho mais claro. E aqui tá bem branco, né? Tá sem cor nenhuma. E outra pelo tom do branco, né? Mesmo que fosse branco, ele tá estourando muito, né? Então, uma dica aí, acho que vale para todos, nas texturas, mapas ou qualquer outra informação de cor no 3D, nunca usar o 100% do branco nem o 100% do preto. Tá? Se você quer fazer uma camiseta branca ou qualquer outro objeto branco, coloca algo próximo, né, do branco, um cinza bem clarinho, e se for preto, no caso, também a gente consegue perceber que o tênis está muito preto aqui. Não colocar 100% preto, né? Coloca um cinza escuro, um grafite. Isso vai ajudar bastante a não estourar, como está estourando aqui. A gente perdeu informação de volume, né? Se a gente colocar o brush aqui, a gente vai ter quase a mesma cor chapada. A gente não está tendo informação de luz desse volume aqui, imagino que deve ter, mas ele se perdeu, né? Porque estourou a luz nessa região. Essa região está estourada, aqui na barriga também. Já no tênis aqui não está muito, tem um pouquinho só de estourado aqui, mas a gente consegue perceber que a gente tem um pouquinho mais de informação, a gente consegue ver o volume do tênis dele. Então nessa parte de direção de arte aí, eu acho que a cor da camiseta acho que é o mais crítico aí, que poderia dar uma melhorada nesse modelo. No mais, Gustavo, acho que tá bem bacana, você tá num caminho bem legal. Eu acho que você se atentando aí nesses pontos, não sei se um ajuste desse modelo ou nos seus próximos modelos vai te ajudar aí a ter um modelo um pouquinho mais refinado, tá? Em alguns pontos específicos, né? Cara, acho que é isso. Questão de render me parece ok. Ele tem
ele tem um aspecto mais flat, né? Não sei se foi essa a intenção sua, de fazer um render mais opaco. Tem poucos brilhos, né? poucos especular, reflection, mas eu daria atenção um pouquinho pro olho, né? O olho talvez que dá um pouco mais de vida pro personagem. Tentar deixar ele com um reflexozinho aqui, uma bolinha branca. Tentar escurecer um pouquinho na parte de cima da cor do olho, né? Fiz ao contrário, na verdade. Escurecer um pouquinho aqui. Depois a gente deixa um pouquinho branco aqui. Então, deixa eu ver se você consegue perceber o olho um pouco. São dois pontos importantes aqui para, acho que vale para todos os olhos aí da galera. Um degradê da parte colorida do olho, né? Do escuro em cima pro claro embaixo, e dessa bolinha branca, né? Que dá um aspecto legal de reflexo. Esse degradê de cima para baixo é porque na maioria dos casos a luz está vindo de cima, né, do personagem. Se for uma iluminação onde é mais escura, a gente está falando que a luz está vindo de baixo, aí poderia inverter, né? Mas acho que é mais difícil esta situação, e nos nossos mascotes nossa iluminação é praticamente 100% dos casos vem de cima, né? De algum lado e de cima. Então por isso que se aplica bem. Eu acho até que o Gui também fez aqui essa simulação, é isso mesmo. A gente percebe que a parte de cima está um pouquinho mais escura e a parte de baixo que está mais queimada, né? E tem um brilhozinho, né? Isso é uma tradução muito boa aí, dá uma vida maior para os olhos, já que a sensação de empatia assim está mais no rosto, né, dos personagens, para todo mundo que olha para eles. Mas é isso. Gustavo, mais uma vez gostaria de agradecer aí o envio do seu modelo, de parabenizar aí pela coragem que você teve, né, de enviar e receber esse nosso feedback, e espero que esses comentários te ajudem aí nos seus futuros projetos, beleza? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.